Olá, tudo bem? Aqui é a professora Michele Vogel e hoje nessa videoaula nós vamos falar um pouquinho do texto que você já tem que ter lido da introdução da CDD. Então, se você ainda não leu o texto, vai lá, ele é um texto comprido, lê e tenta entender o que está lá com essas explicações que eu vou dar, tá? Então, e nessa parte primeira, nós vamos ver um pouco da abrangência da classificação, a questão das disciplinas e assuntos, notação e hierarquia. Vamos lá. O que é classificação do ponto de vista da CDD? A classificação aqui é organização de conhecimentos sob qualquer forma que a CDD entende por livros, documentos, registros eletrônicos, etc. Ou seja, a CDD se propõe a ser uma classificação notacional usada em diversos ambientes e em diversas situações. No entanto, deixamos aqui o alerta que, embora isso seja dito na introdução, não é de fato uma funcionalidade real fora das bibliotecas, tá? Já foram feitos estudos propondo inclusive o uso de CDD em sites, né, na organização de documentos digitais e percebeu-se que essa não era a melhor ferramenta para isso. A classificação é fundamental nesses ambientes, mas não baseada na CDD, ok? A questão seguinte, que é fundamental e é colocada na introdução, é a questão da organização por disciplinas versus os assuntos. O que vocês têm que ter claro? A CDD é organizada por disciplinas, ou seja, as 10 grandes classes são 10 grandes disciplinas, ou pelo menos 9 mais a classe geral, né? Então você tem grandes disciplinas e dentro delas também uma subdivisão por disciplinas bastante abrangentes. Isso significa que cada assunto pode estar vinculado a diversas disciplinas de acordo com a abordagem que é dada no material onde ele é trabalhado. Então, por exemplo, se a gente olhar o vestuário, que é, que é dado o número 391 para ele pode estar sendo abordado num livro, num documento sobre o aspecto das artes, aí estaria lá na classe 700. Pode ser ter a ver com questão de costura, estaria na classe 600. Se for o costume, é 391 mesmo. Se for pelo material, para o vestuário, pode estar em couro, por exemplo, em 685, economia doméstica em 646. Se for a influência psicológica do vestuário, ó, em 155 e assim por diante. Então, o próprio índice vai te levar para diversos assuntos, ou melhor, para diversas possibilidades de entendimento desse assunto. O assunto é vestuário, mas qual é a abordagem que você vai usar? Então, essa é uma questão aí da disciplina. É óbvio que os livros não contêm disciplinas, os livros contêm assuntos, tá? Então, o que você vai classificar é assunto dentro de uma disciplina. A notação é um sistema de símbolos usado para representar justamente esses assuntos e essas disciplinas no formato das classes desse sistema de classificação. Ela, no caso da CDD, usa somente algarismos arábicos, né? Nesse sentido, entende-se que a CDD proporciona uma linguagem universal, uma linguagem numérica, né, só de números, que independentemente das palavras que você vai usar para traduzir esses números, vai representar o mesmo assunto. Então eu posso falar, por exemplo, hospital infantil, hospital para crianças, mas o número vai ser o mesmo, ok? Ai, mas não tem um ponto ali, né? Só lembrando que esse ponto ele vai ter uma função de dividir a leitura da CDD. A gente lê os 3 primeiros números, separa com um ponto para facilitar gravar, memorizar esse número. Então, mesmo com esse ponto, a anotação é considerada pura, porque para representar os assuntos nós usamos apenas algarismos. Tá? Já o número de chamada, como nós já alertamos numa outra videoaula, é
aquela marca da estante, é aquele código exclusivo de um livro, de um material, né, que vai funcionar como aquele endereço, né, da base de dados para a estante, do catálogo para a estante, né. Então, vai consistir na anotação de classificação, no caso aqui a anotação CDD de Dewey, mais aquele número do livro, que vai especificar o livro, porque lembra, a classificação forma um grupo, não é isso? E aqueles outros detalhes, como o título do livro, o autor, são específicos daquele volume. Falando da formação da anotação, vamos lembrar que a gente viu que a CDD se divide em 10 grandes classes e que cada classe tem 3 algarismos, correto? Né? 100, 200, 300 tal. O primeiro algarismo indica a classe principal. Então, embora a gente diga que artes é na classe 700, é somente o 7 que significa artes ali. Tá? Os zeros são, portanto, empregados para completar a notação mínima obrigatória de 3 algarismos. Obrigatória em todos os sistemas? Não, na CDD. Tá? Então, esses finais zeros nesses 3 algarismos, eles podem corresponder a obras gerais dentro da disciplina ou simplesmente estarem ali ocupando um espacinho. Então, vamos lá. 500 é a classe de ciências, obras gerais sobre ciências. 510, obras gerais sobre matemática. Então, 5 ciências, 1 matemática e o 0 está ali ocupando um espaço. 020, 0 classe generalidades, 2 biblioteconomia e ciência da informação e o 0 obras gerais dentro desse assunto. E lembrando, que a gente já disse agora há pouco, que o pontinho, ele apenas é colocado para separar os 3 primeiros algarismos dos demais e facilitar essa leitura. E isso, pessoal, depois tem uma questão aí para ser discutida, mas aí tem uma outra videoaula sobre os zeros, então guardem essa questão aí dos zeros ocupando o espaço. Dando sequência aqui, vamos falar da hierarquia estrutural, que é um conceito extremamente importante dentro da CDD, vai gerar o que a gente chama de força hierárquica, que vocês vão entender mais para frente nos exercícios, na semana que vem, né? Que significa o quê? Que tudo que é válido para o todo, ou melhor, para a parte de cima, é válido para a parte de baixo. Ou seja, se eu falei que para o 500 eu não posso colocar, por exemplo, tabela auxiliar 1, então significa que no 510 eu também não vou poder, que ele é o filhinho do 500, né? Então, se na classe 500, classe de ciências, eu disser que eu não posso aplicar determinada tabela auxiliar, na 510, na 520, na 521, 22, 23, não vou poder. Então, o que é válido para a mamãe é válido para os seus filhinhos, tá? E isso se aplica como? No formato de notas. A introdução fala das notas, né? Mas depois nos exercícios a gente vai entrar em profundidade neles, né? Então, essas notas, elas vão aparecer uma vez só, né? A partir daquele número que ela aparece, todo número abaixo dela, né? Toda anotação abaixo dela vai estar regida pela regra da nota. E as notas hierárquicas costumam, como eu digo, disse agora há pouco e enfatizo, ser feitas apenas uma vez, no nível mais geral de aplicação. Por isso que a gente diz que não adianta olhar um número no índice, aí vou juntar com uma tabela auxiliar, daí você vai lá para a nota, para o número e descobre que não é bem assim, ou até dá para juntar, mas tem que fazer alguma coisa ali no meio, etc. Então, sempre tenho que consultar a classe, as tabelas, o volume 2 e 3, né, para verificar se eu posso aplicar uma tabela auxiliar ou não, ou fazer uma determinada operação com aquele número. E para terminar, vamos falar da hierarquia notacional, que é a extensão numérica da notação, tá? Então, isso significa que eu estou falando agora dos algarismos. Os algarismos dentro de uma disciplina compartilham dos mesmos algarismos iniciais, tá? Isso é pura classificação, pura teoria de Ranganathan, né? O que vale ali é a representação que isso acontece. Então, por exemplo, na classe 600, tecnologia ou ciências aplicadas, né? O 6
já me carrega sempre dentro de qualquer número que comece com 6, essa questão que ele é de tecnologia ou de ciência aplicada. Então, se eu falo que agricultura e ciências afins, agropecuária, criação de animais, etc., agricultura e agronegócios, vamos dizer assim, é 630, eu estou falando que tem uma parte de tecnologia e uma parte que específica dentro disso que está voltado a essa agricultura. E aí, isso vai se carregando. Criação de animais é 636, então 6 de tecnologia, eu trago os atributos de tecnologia, eu trago no 3 os atributos de agricultura e boto mais uma diferença, que é a criação de animais, e aí cães, gatos, a mesma coisa. Então a hierarquia notacional, ela é muito certinha dentro da CDD, né? Ela só se refere a essa distribuição e de como cada número carrega um pouquinho do seu pai, da sua mãe ali na sua anotação, na sua definição. Por enquanto é isso, até a próxima videoaula.